todos! É uma honra estar aqui na 4ª edição deste evento incrível que é o ENID. Sou Gabriela, aluna da pós-graduação em odontologia pela UFVJM e estou entusiasmada para compartilhar meu relato de experiência. Vamos explorar juntos as aprendizagens e desafios que encontrei ao longo desse caminho. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. A minha proposta pedagógica intitula-se Técnica dos Cartões. O ensino superior está passando por uma transformação necessária, uma vez que a abordagem tradicional de aulas expositivas não atende mais às diversas formas de aprendizado dos alunos. Atualmente, a qualidade da educação é impulsionada pelo relacionamento entre o professor e o aluno. Agora, o professor é visto como um facilitador e o aluno um aprendiz da sala de aula, uma vez que depender apenas das habilidades pedagógicas, planejamento curricular ou recursos audiovisuais não são mais suficientes. Neste contexto, a abordagem construtivista emerge como uma maneira fundamental de entender o ensino e a aprendizagem como processos interativos inseparáveis. A mudança das abordagens tradicionais para as construtivistas na educação destaca a extrema importância de compreender as novas práticas educacionais. A disciplina de Didática do Ensino Superior do curso de pós-graduação em odontologia, do qual faço parte, desafiou a nós alunos apresentarmos novos métodos de ensino e avaliação, e a mim foi destinada a apresentação de um novo método de ensino, e para tal, busquei na literatura embasamentos para que pudesse trazer uma nova metodologia de ensino que fosse cabível a diversos contextos. Durante essa busca literária, me deparei com um livro extremamente interessante, denominado Métodos e Técnicas de Ensino e Aprendizagem para Educação Superior, Cardápio Pedagógico. O título do livro remete à arte culinária, bem como todo o seu enredo. Ele traz em si metodologias de ensino, métodos, técnicas, dinâmicas, extremamente criativas, construtivas e lúdicas a serem degustadas, vivenciadas com prazer. Tudo fazendo alusão a um cardápio culinário. A Cristina Dávila, autora do livro, é uma pedagoga renomada e toda a formação dessa pedagoga foi voltada para o ensino e aprendizado da didática. A proposta pedagógica selecionada por mim para desenvolvimento na classe é a proposta denominada Técnica dos Cartões. Essa técnica visa concentrar a atenção dos alunos no tema da aula e estimular a sua curiosidade epistemológica. A técnica dos cartões envolve distribuir aleatoriamente cartões com frases significativas sobre teorias ou conceitos específicos relacionados ao conteúdo da aula. Cada aluno, após estudar o assunto previamente, deve identificar o conceito dentro da teoria ou das ideias de um autor. Em um ambiente de sala de aula em semicírculo, os alunos compartilham suas descobertas e o professor fecha a atividade, criando sínteses com o grupo e promovendo o debate. Para o emprego da técnica dos cartões, escolhi abordar a estomatologia porque é uma área que tem uma afinidade especial. Inicialmente, ela nos permite explorar uma variedade de conceitos fundamentais e, portanto, eu trouxe esses conceitos em cartões, como pode ser observado nessas duas primeiras imagens. Esses cartões foram impressos, trazendo todos os conceitos que são abordados inicialmente na estomatologia. Essa experiência aconteceu no dia 20 de outubro de 2023, no turno da manhã, e também realizei uma apresentação em PowerPoint para que eu pudesse projetar cada um dos conceitos e os alunos pudessem tentar descobrir qual era o cartão referente àquele conceito projetado. E, posteriormente, discutimos todos os conceitos corretos e sobre os acertos e erros. Dessa forma, os slides eram organizados da seguinte maneira, com primeiramente o conceito sendo projetado e posteriormente a explicação correta que deveriam ter escolhido nos cartões. Essa proposta, ela foi extremamente enriquecedora, promoveu a consolidação do conteúdo de uma forma construtiva,
através dos alunos e dos professores. Todos os participantes interagiram na dinâmica da descoberta dos conceitos e, após a atividade, houve discussão sobre a eficácia da técnica e suas possíveis aplicações em diferentes áreas. O feedback foi extremamente positivo e refletiu o uso em vários contextos. Além disso, essa interação promoveu uma maior aproximação entre os participantes e entre as áreas que cada um tinha maior afinidade. Para finalização da aula e para proporcionar um momento de maior interação e afetividade entre todos os integrantes ali presentes, trouxe também uma proposta do livro da Cristina Dávila, que é um sorteio lúdico. Neste sorteio lúdico, ele objetiva integrar os componentes da turma, estimular a afetividade através da expressão dos sentimentos. Com um tempo médio de 90 minutos de duração, o professor prepara previamente o texto do sorteio com as características observadas naquele grupo. Também é comprada uma caixa de bombons ou chocolates e embalados como um presente, contendo chocolates suficientes para todos ali presentes. São preparados os papeizinhos em branco para serem sorteados e a classe é organizada em semicírculo. O professor começa o sorteio com os cartões e quem pega o primeiro papelzinho sorteado vai ao centro da sala e é iniciada a leitura do sorteio divertido. Nesse primeiro momento, a primeira pessoa traz um cartão em que é parabenizado por receber o presente e simboliza a união do grupo. E daí em diante, esse presente vai sendo repassado de acordo com as características que são escolhidas. E por fim, a última característica é a solidariedade, e a pessoa que é destinada a este último cartão, ela deve compartilhar com todos o presente. E nesse momento, ela abre o presente em que contém os chocolates e reparte com todos os colegas. Essa experiência foi extremamente agregadora e todos se divertiram, além de dividir muita afetividade, como podemos ver nas imagens a seguir. Então, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês apresentando no quarto ENID. E essas foram as minhas referências utilizadas para o desenvolvimento deste trabalho. Agradeço a todos pela atenção e me disponibilizo para sanar quaisquer dúvidas ou para discussão e reflexão da técnica aqui apresentada hoje. Este é o meu e-mail, gabriela.fonseca@ufvjtm.edu.br. Olá a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o aceite em estar participando deste evento que é tão especial e enriquecedor tanto para mim quanto para a faculdade. E gostaria de dizer que é uma honra de estar participando da quarta edição do Sintegra. Meu nome é Henrique Costa, sou discente do programa de pós-graduação em odontologia pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, e hoje nessa apresentação irei apresentar o meu relato de experiência, cujo título é Gincana Educativa, uma maneira divertida de aprender e avaliar. Iniciando então nossa apresentação. Atualmente, a adoção de diferentes metodologias é essencial para motivar os discentes e também atiçar a busca dos mesmos pelo aprender. Assim, o docente ele deve elaborar e aplicar novas atividades, o que vai tornar as suas aulas mais dinâmicas. Anteriormente, era-se abordado a abordagem tradicional, onde o discente ele era meramente receptor de informações. Contudo, com o avanço dos anos e com as novas pesquisas, o docente ele assume o papel de facilitador do conhecimento e adota uma abordagem construtivista e participativa. Assim, ele deve idealizar novas práticas educacionais que vai contribuir positivamente no processo ensino-aprendizagem do discente. Esse relato de experiência ele foi construído na disciplina de didática do ensino superior, que é pertencente ao programa de pós-graduação em odontologia da UFVJM,
e o objetivo era a elaboração, a proposta de novos métodos de ensino e avaliação. Então, o que são as gincanas? Trata-se de um recurso bastante útil que consiste em um conjunto de regras que devem ser respeitadas, envolvendo o trabalho em equipe, unindo indivíduos para um objetivo em comum. Desta forma, o objetivo do atual relato de experiência foi descrever a experiência vivida no FVJM com discentes e docentes da pós-graduação, onde foi desenvolvida uma gincana em sala de aula por meio de 2 atividades recreativas. Essas atividades recreativas foram intituladas, respectivamente, Verdadeiro ou Falso e Passa ou Repassa. Primeiramente, para a execução dessa gincana, a turma ela foi dividida em 2 grupos e foi iniciado então a primeira atividade, o verdadeiro ou falso, que consistia em 10 perguntas acerca de conhecimentos básicos de disciplinas da área da saúde. E a cada pergunta, os grupos eles tinham 30 segundos para responder em verdadeiro ou falso. A cada resposta correta, o grupo contabilizava 1 ponto. Então, finalizando as 10 perguntas, foi-se passado para a próxima atividade, o torta na cara, o passa-repassa. Nessa atividade, cada competidor, por vez, concorreu com outro, respondendo uma pergunta. Os 2 competidores de cada grupo se posicionaram de frente para o outro, em meio a um dispositivo sinalizador que iria indicar quem apertou o botão primeiro após o comando do docente. O competidor que apertava o dispositivo primeiro respondia a pergunta que era destinada em um máximo de 15 segundos, necessitando assim acertar aquela pergunta. Então ele contabilizaria 1 ponto para aquele grupo e teria o direito de dar uma tortada no seu adversário. Ganhou o grupo aquele que obteve mais pontos somados ao final da gincana nas 2 atividades recreativas, o verdadeiro ou falso e o passa ou repassa. Como resultados, podemos ter que, ao final da realização desta atividade, os discentes puderam ter a contextualização dos conteúdos abordados de forma prazerosa, onde o conhecimento eles foi estimulado. Além disso, houve a colaboração, integração, desenvolvimento do espírito competitivo, bem como desportivo, ensinando o respeito e a ética entre os discentes. E esses resultados eles vão de acordo com o estudo de Antunes e seus colaboradores em 2001, onde eles concluem que os jogos que despertam interesse são valiosos no desempenho dos discentes. E, além disso, nos estudos de Gomes e Teran, em 2014, eles concluem que as gincanas são capazes de reconhecer as habilidades de cada um dentro do contexto e valoriza todos os participantes. Assim, como conclusão, a adoção e execução de atividades recreativas como as gincanas é um importante recurso para a motivação dos discentes pela busca do conhecimento no trabalho em equipe, no processo de ensino-aprendizagem e também avaliação, promovendo então momentos de integração e socialização. Essas foram as referências e muito obrigado pela atenção. Olá, o meu nome é Milena Fernandes Silva Muniz. Juntamente com os meus colegas, os autores, colaboradores na construção deste trabalho, irei apresentá-lo agora. Os autores são, então,
os discentes e docentes do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, em Mucuri, situado em Diamantina, nós iremos então apresentar o nosso trabalho. O mesmo é intitulado Metodologia Ativa utilizando jogo de mesa como uma proposta. Nós temos as universidades como uma grande produtora de conhecimento que trabalha com enfoque no processo de construção do saber. Nós temos também a sociedade, de maneira geral, caminhando para muitas inovações e tecnologias decorrentes do período pós-moderno. E é neste momento que nós precisamos estar atentos e abraçar as tecnologias e ferramentas que podem, de alguma maneira, facilitar e melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Tudo isso baseado e pautado em evidência científica, a fim de produzir de maneira cada vez melhor e mais eficiente o conhecimento. Nós temos, então, esses avanços alinhados a muitas inovações. E quando nós pensamos em avanços e inovações, nós também precisamos lembrar do âmbito pedagógico. Dentre as inovações que este segmento vivencia, nós temos as inovações talvez quanto às metodologias ativas que hoje já não são disponíveis, relatadas na literatura e apresentam um alto índice de sucesso e são situações exitosas esses momentos onde nós aplicamos as metodologias ativas. As metodologias ativas, então, colocam o aluno como o produtor de conhecimento, ele participa de maneira ativa, e o professor como um orientador, como um guia que estará ali lado a lado ao aluno para guiá-lo e ensiná-lo naquele momento, porém o aluno é o ponto central da metodologia. Então, este trabalho, pensando nisso, objetivou elaborar uma proposta de intervenção pedagógica utilizando uma metodologia ativa como meio de produção. A metodologia proposta pelo mesmo, então, seria de um jogo de tabuleiro que ele poderia ser replicado e aplicado em diversos contextos de ensino. Aqui, como exemplo, nós utilizamos a área de conhecimentos gerais para que fique de alguma forma neutro, mas o mesmo pode ser usado e replicado em todas as áreas de ensino, como foi dito anteriormente. Este, então, propõe a integração entre os alunos, o estímulo da concentração e também a sensação de agilidade nos alunos e o pensamento lógico também nos mesmos. E tudo isso visando finalizar com a produção de saber, que seria o nosso foco e alvo. Para auxiliar na elaboração deste trabalho, nós utilizamos como referência as obras literárias da autora Cristina Dávila, uma renomada e conhecidíssima autora que se trata de assuntos realmente pedagógicos. As suas obras são voltadas para metodologias ativas e técnicas cada vez melhores e mais avançadas para serem aplicadas no âmbito acadêmico. Utilizamos também o Benedict e seus colaboradores como um auxiliar no momento de termos noção quanto ao que seria produzido, visto que o mesmo ele tem um relato já publicado de suas ações utilizando a metodologia ativa com o jogo de tabuleiro, o que foi um importante aliado para que nós conseguíssemos visualizar um produto final daquilo que nós almejamos. Então, a atividade a ser desenvolvida se dá em um jogo de tabuleiro contendo 40 caselas descritas como partida, transcorrer do jogo e chegada. O jogo conta com alguns acessórios para o seu desenvolvimento que foram elaborados pelos próprios autores. São estes 53 cartas contendo perguntas e respostas e um jogo. Então, se daria em um primeiro momento uma divisão em dois grupos dos participantes. Cada grupo elege o primeiro participante e estes irão jogar um dado. O participante joga o dado, pega uma carta com uma pergunta, repassa-a para o instrutor do jogo sem olhar. O instrutor, que pode ser o professor quando todo momento, faz a leitura da pergunta e alternativas disponíveis e o participante, de modo individual, responde dentro de 30 segundos. Caso o participante obtenha êxito na resposta, este irá andar dentro do tabuleiro a quantidade de casas referente ao que foi sorteado no dado previamente, com a peça que represente o seu grupo. Caso não, o grupo permanece sem avançar. Assim, o grupo que avança melhor e chega ao ponto de chegada, ao ponto final, primeiro,
público-alvo dessa proposta são os discentes do curso de mestrado em odontologia, sendo que a proposta pode ser replicada em outros ambientes de educação, sendo também sugerido para ser replicado com essas outras pessoas. A proposta busca avaliar o conhecimento dos discentes nesse momento, ao que se refere a conhecimentos gerais, podendo o mesmo jogo ser adaptado para diversas áreas. Serão, então, utilizados os recursos preparados e desenvolvidos pelos próprios autores mencionados anteriormente. A metodologia mostrará que, através da gamificação, é possível desenvolver nos discentes o senso de organização, agilidade, fixação de conteúdo e desenvolvimento da habilidade de trabalho em equipe, sendo essas competências essenciais para o meio acadêmico e o meio profissional. Como resultado, busca-se fixar e consolidar o conhecimento do discente acerca do assunto, talvez trabalhado previamente já em sala de aula. Através da metodologia de gamificação, o aluno tem a oportunidade de desenvolver habilidades que, através da metodologia expositiva, poderiam ser alcançadas com algumas limitações. Aqui nós temos algumas ilustrações de como seria a proposta desse jogo. A primeira imagem, o verso da carta. A segunda imagem, a carta propriamente dita com as perguntas e respostas. E na terceira imagem, o tabuleiro, que seria utilizado. Através da metodologia da gamificação, o aluno tem a oportunidade de desenvolver habilidades que, através da metodologia expositiva, poderia ser alcançada com algumas limitações. Como isso foi dito anteriormente, nós reforçamos que essa metodologia ela é realmente uma grande aliada no processo de ensino-aprendizagem. Aqui estão as nossas referências utilizadas. Muito obrigada. Olá, meu nome é Luana, eu sou estudante do curso de Licenciatura em Pedagogia da UFVJM e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o lúdico no espaço escolar, uma experiência no programa Residência Pedagógica. Este trabalho contou com a colaboração da minha preceptora Solange Gomes Vieira e da docente orientadora Denise da Silva Braga. Bom, no contexto educacional, muitos conteúdos eles podem parecer abstratos e desafiadores para os estudantes, né? Então, as estratégias lúdicas, o uso de diferentes recursos didáticos, apresentam, né, abordagens pedagógicas que são capazes de tornar o ensino mais efetivo e prazeroso. A presença do lúdico no espaço escolar se constitui, né, como uma importante ferramenta para potencializar a produção do conhecimento e o desenvolvimento de várias habilidades. Então, nesse sentido, a gente desenvolveu uma oficina chamada Oficina Geométrica, que teve como finalidade tornar, né, alguns conceitos da geometria mais acessível e atrativo para os estudantes. São alunos dos anos iniciais, né, do ensino fundamental da rede municipal de Diamantina. A escolha por falar desse tema, né, é que eu observo assim, a gente observa a crescente necessidade, né, de redefinir e enriquecer as práticas pedagógicas, porque a gente vive uma era de mudanças muito rápidas, né, e constantes. Então, a motivação, o envolvimento dos estudantes são fundamentais para o sucesso educacional. Então, a inserção do lúdico no contexto escolar não apenas torna o processo de aprendizagem mais agradável, mas também representa uma estratégia eficaz, né, para enfrentar esses desafios contemporâneos da educação. Então, o objetivo do trabalho é analisar, né, a influência positiva do lúdico no ambiente educacional, destacando, né, como que a implementação dessas estratégias lúdicas e a utilização de recursos didáticos diversificados podem aprimorar, né, a eficácia do ensino e tornar a experiência da aprendizagem mais atrativa, mais agradável. Então, esse relato, né, trata-se de um estudo descritivo, né, de abordagem qualitativa, que foi a partir de revisão bibliográfica em produções acadêmicas e científicas que versam sobre a temática, né, observação e reflexão das próprias experiências. Então, para a realização da oficina, né, foi preparado um ambiente temático, que ele foi dividido em espaços, né, que contemplasse cada conceito ali trabalhado. E um desses conceitos foi os sólidos geométricos. E então, né, foi introduzido uma variedade de sólidos tridimensionais, como cubos, esferas, cilindros e pirâmides,
E aí os alunos, né, eles puderam explorar objetos do cotidiano, que eles tiveram a oportunidade, né, de observar, de tocar, manipular esses objetos que faz parte da nossa vida, né, que está presente no nosso dia a dia. Então, isso facilitou, né, a compreensão das características e propriedades dos sólidos por meio dessa abordagem prática. Outro conceito que foi trabalhado foi a simetria, né, que foi a exploração da simetria axial. Foi uma atividade que a gente preparou, que envolveu a sobreposição de figuras ao espelho, para destacar, né, o eixo da simetria. Outro conceito foi vértices, arestas e faces. A gente utilizou recursos como palito de dentes e jujubas para representar as arestas e o vértice. E a vivência, né, da prática da construção desse sólido geométrico permitiu, né, essa aprendizagem mais concreta desses elementos. E tivemos também o conceito de planificação, que foi um desafio para os alunos, né, identificar e entender as planificações dos sólidos geométricos, ou seja, né, os desenhos planos que, quando dobrados, eles formam o sólido correspondente. Então, essa atividade, né, forneceu uma compreensão também mais profunda da relação entre as faces de um sólido. E outro conceito foi as figuras planas, que foi apresentado, né, triângulos, quadrados, pentágonos, e aí os alunos puderam explorar as propriedades dessas figuras, identificando, né, os seus lados, as formas, através de uma atividade como o alinhavo. Aqui tá algumas imagens da oficina. Aqui é o ambiente que a gente preparou, cada mesinha ali contemplava o conceito que a gente estava estudando. Teve uma brincadeira também de pescaria dos sólidos. Aqui a atividade da simetria, né, onde o aluno está ali descobrindo o eixo, né? E aqui a construção do sólido geométrico para identificar, né, as vértices, arestas e faces. Então, né, como conclusão, a gente evidenciou, né, que essa integração do lúdico demonstra inúmeros benefícios, né, porque aumenta o interesse da criança, a motivação pela aprendizagem, né, porque o ambiente descontraído, divertido, né, facilita esse aprendizado de conceitos que às vezes realmente é abstrato, né, e oferece, né, uma experiência educacional enriquecedora para esses estudantes. Porque ao se envolver em atividades lúdicas, né, o aluno é estimulado a explorar, a experimentar, a interagir de maneira ativa, né, com o conhecimento, o que favorece o desenvolvimento de habilidades e a simulação dos conhecimentos, né, dos conteúdos. Mas a gente também, né, precisa ter o cuidado, né, de sempre preparar atividades que tenham objetivos, né, para não se tornar uma atividade sem sentido e aleatória, né, para os estudantes. E é isso, espero que tenham gostado. Olá a todos! Esse trabalho faz parte da programação do 4º Encontro de Iniciação à Docência da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. O título do trabalho que dá origem a essa apresentação é Acessibilidade Educacional no município de Diamantina, Minas Gerais. Os discentes autores desse projeto são Alex Brandão Cândido, Daiane Nayara Pontes Oliveira como apresentadora, Luiz Gustavo Pereira Silva, Tainara Pinheiro da Silva, Rodrigo Santos Cruz, Brenda da Conceição Oliveira, Vitória Ketli Braga, Elaine Cristina Damasceno, Wellito Danilo Soares e Raquel Schwenk de Melo Viana Soares, que atua como docente e orientadora. A questão da acessibilidade nas escolas brasileiras tem ganhado crescente atenção e estamos ressignificando o papel da escola com professores, pais, comunidades interessadas e instalando no seu cotidiano formas mais solidárias e plurais de convivência,
Dessa forma, esse projeto visa não apenas compreender a realidade da educação inclusiva, mas também contribuir para a promoção de uma educação mais acessível e equitativa. O objetivo desse projeto é compreender a realidade da educação inclusiva em instituições de educação básica em Diamantina, Minas Gerais. Identificar obstáculos referentes à acessibilidade, assim como a falta de profissionais qualificados e salas de recursos inadequadas, e assim propor soluções e estratégias para promover uma educação mais inclusiva e acessível. A metodologia aplicada foi um estudo quantitativo, descritivo e de corte transversal aplicado por meio de um questionário aplicado via Google Forms, em 7 escolas públicas municipais e estaduais da educação básica de Diamantina, Minas Gerais. No questionário, foram abordadas questões fechadas e abertas relacionadas a dados gerais das escolas, englobando o total de alunos matriculados e o tempo de existência das instituições no município. Nos resultados obtidos, foi apontado que 71,4%, 5 escolas, possuem entre 1 e 10 estudantes matriculados com deficiência. Apenas uma escola, 14,3%, abriga entre 11 e 20 estudantes, enquanto outra apresenta entre 21 e 30 estudantes. Destaca-se que todos os estabelecimentos pesquisados têm estudantes com deficiência ou transtornos, sendo a maioria com até 10 alunos. Somente 3 das escolas pesquisadas possuem sala de recursos para acompanhamento de alunos com transtornos ou deficiência. Um dado muito relevante a ser ressaltado é que todas as escolas possuem profissionais de apoio para acompanhamento desse público. A conclusão que chegamos foi que esse projeto proporcionou um olhar acerca da acessibilidade na educação de rede pública de Diamantina, Minas Gerais, evidenciando que a maioria do público-alvo da educação especial está presente nas escolas regulares. E embora todas as escolas possuam profissionais de apoio, esses profissionais carecem de uma formação com ênfase na especificidade. Outro fator também é a necessidade de melhorias na infraestrutura, assim como a sala de recursos multifuncionais. Adicionalmente, destaca-se a importância da pesquisa contínua sobre a formação e atuação dos profissionais de apoio. Os agradecimentos vão para a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, Brasil, CAPES, por meio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, PIBID, subprojeto EAD e Letras da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, UFVJM. Obrigada por assistirem.